E aí, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, pode chegar chegando. Esse daqui é o nosso Projeto Enem e você sabe muito bem o que significa Projeto Enem. É eu não erro mais, eu não erro mais. Legal, né? E antes de começar a nossa aula, vamos lá nos inscrever na nossa página no Instagram, vamos inscrever no nosso canal do YouTube, vá lá na nossa plataforma, verifique os materiais, tem material teórico, tem material de exercício, você não pode perder, você tem que se inscrever, tá muito legal. E sim, meu nome é Moraes, sou professor de Física do Escola Online. Solta a vinheta aí, DJ, e vamos nessa! Opa! Tudo bom? Tranquilo? É isso aí, hoje eu vou te dar aquela força. Muito bem. E a gente vai precisar dessa força para estudar um efeito que a gente chama de efeito Doppler-Fizeau. Bom, o que estuda o efeito Doppler-Fizeau, tá bom, né? Não precisa mais passar, não, porque acho que o pessoal já entendeu a ideia. Bom, como ocorre esse efeito Doppler-Fizeau? O efeito Doppler-Fizeau ocorre quando tiver movimento relativo entre uma fonte emissora e o seu receptor. O seu receptor pode ser um observador ou pode ser um ouvinte. Significa dizer que o efeito Doppler tanto pode ocorrer para ondas mecânicas, como som, e também para ondas eletromagnéticas para a luz. Então, o observador, você vai ter o efeito Doppler-Fizeau para a luz, e o ouvinte, você vai ter o efeito Doppler-Fizeau para o som. E o que acontece? O que acontece é o seguinte, quando existe um movimento relativo entre esses dois, o efeito Doppler tem a característica de alterar como você percebe a frequência emitida pela fonte. E quando que você consegue perceber esse efeito? No som e na luz. No caso do som, a gente pode perceber que vai ter uma variação de altura, ou seja, o som varia entre um som alto e um som baixo. Lembrando para você que um som alto é um som agudo e um som baixo é um som grave. No caso do efeito Doppler para a luz, você tem uma sensível variação na cor, ou seja, na faixa visível, variando do vermelho até o violeta. E lembrando que o vermelho é sempre aquela luz de menor frequência e maior comprimento de onda. E o violeta vai ter maior frequência e menor comprimento de onda. Então você já está ligado que o efeito Doppler está associado à frequência, eles andam juntos. Cuidado ao ler uma questão e se as fontes envolvidas se movimentarem e produzirem alteração de intensidade, som forte ou som fraco, o fenômeno será de interferência e não de efeito Doppler. Vamos ver um exemplo. Então, observa esta animação aqui, onde você vê a fonte emissora se deslocando do ponto O para o ponto A. Você nota que à medida que ele vai se aproximando do ponto A, o número de frentes de onda que chegam em A é maior do que o número de frentes de ondas que chegam em B. À medida em que você associa o número de frentes de onda ao número de fenômenos, você está aumentando a frequência. Então, quando o receptor e o emissor estão se aproximando, sempre ocorrerá um maior número de fenômenos. Sempre você vai ter um aumento na frequência. No caso do som, uma pessoa em A vai perceber o som cada vez mais agudo e uma pessoa em B vai escutar o som cada vez mais grave. Se for luz, um observador em A vai notar que a luz vai estar puxando cada vez mais para o azul e em B ele vai perceber que a luz está puxando cada vez mais para o vermelho. Então, o efeito Doppler, o aspecto dele é
qualitativo, é muito tranquilo de você ter essa percepção. Você está parado e está correndo, se aproximando da fonte. A fonte está emitindo lá suas ondas e você está recebendo mais frentes de onda. Quanto mais frentes de onda você receber, maior é a frequência que você percebe, mais agudo vai ser o som. Se de repente você corre se afastando da fonte, menos frentes de onda chega até você, menor é o número de fenômenos, mais grave será o som por você percebido. Por isso essa brincadeirinha que eu fiz agora há pouco, quando eu falo assim, efeito Doppler. Aí o danado não passou, mas agora ele passa, quer ver? Efeito Doppler. Você nota nitidamente que o som vai ficando agudo e de repente ele vai ficando cada vez mais grave. É exatamente essa percepção, essa análise que você tem em alguma das questões do Enem que você vai fazer daqui a pouquinho no nosso material. Legal? E sim, a gente tem uma expressão que relaciona a frequência real com a frequência aparente. Mas para isso funcionar direitinho, a gente vai adotar um referencial positivo e negativo para o observador ou ouvinte e a fonte emissora. E a expressão que você tem diz que a frequência aparente, que é aquela que você percebe, é igual à frequência real multiplicada pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, sobre a velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte emissora. Legal? Parece meio complexo, mas não, é muito tranquilo. Inclusive, na hora de você fazer a questão, você tem como você perceber os sinais sem obrigatoriamente ter o referencial. O referencial é só para te dar uma segurança. Basta você ter em mente o que está acontecendo quando você visualizar a figura, quando você lê o enunciado. Se você notar que a frequência aparente é maior que a frequência real, todo esse termo relacionado à velocidade tem que ser um número maior do que 1. Isso vai acontecer quando o emissor se aproximar do receptor, o receptor se aproximar do emissor, o emissor se aproximar do receptor. Sempre na ideia do aumento do número de fenômenos. Se por um acaso você perceber que o emissor se afasta do receptor, o receptor se afasta do emissor, ou se os dois se afastam um do outro, não tenha dúvida que a frequência aparente vai ser menor que a frequência real. Então, todo aquele termo que representa a velocidade tem que ser um número menor do que 1. Porque daí você vai ter a frequência aparente, é a frequência real, vezes um número menor do que 1. Isso vai caracterizar que a frequência aparente vai ser menor que a frequência real. Então, dá tranquilamente para você conhecer a forma, você pode até utilizar o referencial, mas você tem o bom senso, você tem a intuição para fazer a jogada dos sinais. Atenção! Se por um acaso emissor e receptor se deslocarem na mesma direção e sentido com a mesma velocidade, significa dizer que não existe um movimento relativo, ou melhor, a velocidade relativa entre os dois corpos será zero, e aí você não terá como observar o efeito Doppler. Afinal de contas, se a velocidade entre a fonte sonora e o ouvinte é a mesma, quer dizer então que a velocidade relativa entre vocês é zero, e eu não consigo perceber essa variação de frequência. Opa! Então vamos nessa. A questão que você tem aí é... A gente já até passou novamente, né, os olhos nas alternativas, você está dando uma olhadinha nas alternativas aqui. É uma comparação com texto, alguma outra informação complementar do enunciado para você associar ao gráfico. E, inclusive, tem até uma figura, né, que está aqui bem do lado, que é uma figura conhecida da gente, a representação desse efeito Doppler. Então, a gente nota que é uma questão que tem um aspecto qualitativo do fenômeno. O que está acontecendo? Qual o gráfico que melhor representa? Então, vamos ler a questão. Fala o seguinte: uma ambulância A em movimento retilíneo uniforme aproxima-se de um observador O em repouso. Então, o observador está parado lá. A sirene emite um som de frequência constante FA. O desenho ilustra as frentes de onda onde o som é emitido
pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda sonora detectada em função do tempo FO, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Qual esboço gráfico representa a frequência FOT detectada pelo observador? Então você nota que a ambulância A está se aproximando do ponto O. Então, à medida que ele está se aproximando do ponto O, o número de frentes, o número de fenômenos vai aumentando. Então, você está aumentando a frequência, ou seja, a frequência aparente é maior que a frequência real. Uma vez que ele passar exatamente a ambulância do lado do ponto O, você vai estar do lado dele e não vai ter esse fenômeno, a pessoa vai exatamente escutar a frequência produzida pela ambulância. E logo depois, a ambulância vai se afastando e o número de frentes de onda que chega até você, até o observador, vai diminuindo. Então, o som vai se tornando cada vez mais grave, ou seja, a frequência aparente agora vai ser menor que a frequência real. Na letra E, se você observar o gráfico, está falando que a frequência da ambulância, a frequência percebida pelo observador é sempre constante. E isso não, ele tem variação de frequência. A letra A está dizendo que ela vai ter, a frequência vai sair do zero, ou seja, a frequência real e a aparente vão ser iguais e ela vai alternando várias vezes em função do tempo. Isso não acontece. Na outra está dizendo que ela sai do valor, na letra B, sai do valor da frequência real, tem um aumento, diminui, depois fica exatamente na frequência aparente, na frequência real. Ou seja, quer dizer que não teve essa alternância entre acima da frequência real e abaixo da frequência real. A letra C fala que a frequência que você tem aparente inicial é menor que a frequência real. Isso não acontece, porque ele está se aproximando. E a letra D fala dá exatamente essa condição para você. Ou seja, a frequência antes é maior do que a frequência real, a frequência aparente é maior que a frequência real. Logo depois, à medida que a ambulância se afasta, a frequência aparente fica menor que a frequência real. Então, a alternativa correta, pela análise do gráfico, letra D de dado. Tranquila a questão, de análise de gráfico bacaninha. A próxima questão é uma questão que, pelas alternativas, já sugere que você vai ter que fazer uma continha. Então, é uma aplicação de uma determinada expressão, de uma determinada fórmula. Então, vamos ler a questão. Fala o seguinte: um observador em uma roda gigante tem velocidade escalar constante 3 metros por segundo. Uma fonte sonora de 1.100 Hz está localizada a uma certa distância da roda no plano dessa. Você está vendo, o sentido está girando. Sendo 330 metros por segundo a velocidade do som, a diferença entre as frequências máxima e mínima ouvidas pelo observador é. Então, a primeira coisa é a gente imaginar 2 pontos na roda gigante, que seria exatamente onde produziria a frequência máxima e a mínima. E eu vou chamar o ponto onde ocorre a frequência máxima de ponto A, e onde vai ter a frequência mínima eu vou chamar de ponto B. E à medida em que o ponto passa pelo ponto A, o sentido do movimento do ponto A seria de se aproximar da fonte. E é exatamente nesse momento que você tem o maior número de frentes de onda chegando, então você teria a frequência máxima nesse ponto. E o ponto B, ele estaria passando e se afastando da fonte. E aí você teria a frequência mínima, porque ao se afastar da fonte, a frequência aparente fica menor que a frequência real. Então, nesse momento, é basicamente uma aplicação da expressão. Que expressão que nós vamos utilizar? A frequência aparente é igual à frequência real, que multiplica a velocidade do som, que ele deu para você, como 330 metros por segundo, mais ou menos a velocidade do observador. Como ele está aproximando, então, mais a velocidade do observador no ponto A, 3 metros por segundo, dividido pela a velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Como a fonte está parada, então, no lugar do valor da expressão da fórmula da velocidade da fonte, você não vai colocar nada. Então, embaixo, só vai ter a velocidade do som. Beleza?
Fazendo a continha, você vai obter então uma frequência aparente no ponto A de 1.110 Hz. Vamos fazer agora a mesma coisa para o ponto B. A frequência aparente é igual à frequência real, daquela expressãozinha que a gente está vendo aí, é igual à velocidade do som, que não mudou, 330 metros por segundo. E agora, à medida que ele se afasta, essa razão que você tem aí vai ter que dar um número menor do que 1. Então você já está vendo que vai ser 330 menos 3 metros por segundo sobre 330. Não esquecer de multiplicar pela frequência real, que é esse 1.100 que você tem. Bom, fazendo a continha agora, você vai ter 1.090 Hz. Como ele quer a diferença entre os dois, você vai ter então a frequência máxima 1.110 menos a frequência mínima 1.090. A diferença entre os dois, entre as duas frequências, 20 Hz. A alternativa correta, letra B de bola. Legal? E aí, gostou? Então, não esquece de ir lá e dar o seu joinha para nós, beleza? E não esqueça de ativar as notificações. Tranquilo? Até a próxima. Beijão para vocês.